Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio da série de podcasts no canal do YouTube do Rap Lago. Vamos juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, pais, família, rede de apoio e também a sociedade enfrentamos, nessa tarefa de educar nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos e das relações que se constroem nesse dia a dia do contato com a natureza e também com o outro. E falando em meio ambiente, a crise climática é uma questão urgente que impacta de forma ainda mais desproporcional nas crianças, que são mais vulneráveis, do ponto de vista físico, mas também no emocional e no social. São elas que mais sofrem com as doenças relacionadas ao clima, já que são mais vulneráveis à poluição atmosférica e também às ondas de calor. Hoje a proposta é sobre o que podemos fazer hoje, Claro que a educação ambiental nos currículos das escolas é uma questão importante, Aliás, foi durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, em 1972, que a sociedade foi realmente sensibilizada para os problemas ambientais. A partir daí, os governos concordaram que a educação ambiental seria fundamental para transformar o mundo, mas não basta colocar esse tema no currículo, na verdade, e achar que isso é suficiente. Todos nós precisamos construir soluções mais sustentáveis no nosso dia a dia, todos nós precisamos promover mudanças individuais na nossa forma de vida, além de introduzir os conceitos de sustentabilidade e tecnologia verde na vida dos nossos filhos. Bom, e é para conversar sobre tudo isso que a gente recebe a Rita Mendonça, que é bióloga e socióloga, facilitadora de aprendizagens com a natureza, cofundadora do Instituto Roman e também autora de 5 livros. Eu vou citar o último, que é Conservar e Criar, da editora Senac. Com a gente também a Mariana Moraes, que é comunicadora e integrante do grupo Verdes Marias. É um movimento que busca inspirar as pessoas a ingressarem numa vida mais sustentável por meio de micro-revoluções em suas vidas. Bom, comigo, me ajudando a conduzir esse bate-papo, o Vitor Criscuolo, que é diretor do Rap Lago. Obrigada, Vitor. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Rita, antes os professores, quando falavam de educação ambiental na sala de aula, eles falavam, você tem que economizar água na hora de escovar os dentes, economizar água na hora de tomar o banho, você tem que reciclar o lixo. Isso não é mais suficiente, quando a gente pensa em educação, Você é bióloga, você é socióloga e trabalha com educadores para ensiná-los, a fazer essa educação das crianças e dos jovens ao ar livre, acreditando nesse contato mais profundo com a natureza, esse poder transformador que essa relação tem, Como é que isso é feito? Eu acho que nunca foi suficiente, você falar o que as pessoas devem fazer. Eu acredito muito numa educação experiencial. Eu acho que a gente precisa oferecer experiências para as pessoas, para que elas próprias tirem as suas conclusões do que é importante. Porque quando a gente vai muito no informativo, na coisa prática, a pessoa não encontra o sentido, então ela vai repetir aquele gesto durante aquela campanha ou aquele movimento, aquele momento, e depois aquilo não ficou ancorado nela, não tem um sentido mais profundo, e então ela pode desistir daquele gesto, daquela atividade, porque não entendeu. E também eu acho assim, por exemplo, como você citou, apagar a luz, economizar água, assim, fica muito difícil fazer a conexão. O que tem a ver a minha luz com o planeta? Com a crise que tem climática, a água? Não é evidente essa relação, Isso é uma abstração, é um convite a uma abstração, e eu não acredito muito no poder da abstração. Eu acredito no poder da experiência. Eu acho que oferecer experiência para as pessoas, adultos, crianças, jovens, qualquer idade, idosos, é importante. Experiência, mas que experiência, São experiências com aquilo que dá sentido para a nossa vida e para aquilo que dá sentido para toda essa conversa de sustentabilidade, mudança climática, e que é a própria vida do planeta, É o planeta que está vivo, é a vida do planeta que está sendo ameaçada enquanto a gente está fazendo esse monte de coisa da sociedade industrial e tal, Então, as experiências com a natureza, e são experiências sensíveis, profundas, fortes, inesquecíveis, elas sim dão âncora
para uma transformação no comportamento. E também não sobrecarregar demais as pessoas, porque a gente pode fazer muita coisa, né? A gente tem muitos movimentos que a gente pode fazer, mas depende de outras esferas também, né? Porque a gente não vai conseguir desmantelar todo esse campo industrial, toda a agricultura industrializada, ou não é tão simples e direto assim, mas a consciência de tudo isso, ela se dá a partir da experiência. Mariana, vocês, suas irmãs, né, vocês são 3 na Verdes Marias, são consideradas influencers em sustentabilidade, né? Vocês produzem conteúdo que a gente consegue consumir nas redes sociais, né? Por que vocês começaram a produzir esse tipo de conteúdo? E como é que foi, para você, principalmente, esse despertar para essas questões de sustentabilidade? Eu acho que não teve eu acho que pra mim, especialmente, é difícil. Cada uma teve a sua história, as 3 têm histórias completamente diferentes. Mas acho que pra mim, Mariana, especificamente, não teve uma hora, assim, que eu tive um despertar tão claro. A Clara sempre faz uma piadinha, que a Clara gosta de... A sua irmã, Clara. A minha irmã gosta de fazer o deboche falando que eu nasci querendo compensar o carbono do meu parto. Porque eu era muito pequena e eu não sabia o que eu queria, mas eu queria muito que fazer mudanças, e essa coisa da reciclagem me fascinava, né? Como é que a gente pode reduzir o nosso lixo? Mas não tem um marco, assim, tão específico. Mas acho que pro Verdes Marias, em especial, quando a minha filha nasceu... Porque, por exemplo, o meu casamento foi antes da minha filha nascer, e o meu casamento foi totalmente sustentável, eu não dei esse nome. Mas era chinelo de pneu, compensei carbono, todos os fornecedores locais, todas as plantas de vaso, sabe? Coisas que você... Na época foi meio intuitivo, assim, fui fazendo sem pensar muito nisso, assim, sabe? Mas aí quando a minha filha nasceu, eu lembro de olhar a quantidade de fralda e falava... Pra onde vai isso? Não, né? pra onde vai isso? E as pessoas me mandavam um Excel com a lista de tudo que eu tinha que comprar para minha filha. E eu falava, gente, mas eu preciso de tudo isso? Porque assim, eu não posso, sei lá, ter metade disso, eu não posso pedir pras amigas. Então isso começou a me dar muita angústia. Essa questão do consumo. Do consumo e do descarte, né? Então assim, por que eu preciso ter tudo isso por um tempo muito curto né? Porque a criança cresce rápido e tal. Por que essa lista de coisas é tão importante? Quantidade de roupa, assim... E aí coincidiu com o momento que a minha irmã também estava muito angustiada com o trabalho dela, assim, querendo muito mais, não a Clara, a Carol, querendo mais propósito. Então ela me ligou um dia muito angustiada, eu preciso fazer alguma coisa, vou largar o trabalho, cortar o cabelo, sabe aquelas coisas, vou mudar tudo. Crise. Aí eu falei, não larga tudo, assim, vamos tentar fazer umas mudanças na nossa vida. Eu também tô preocupada com essa coisa do lixo na minha maternidade, vamos fazendo essas mudanças. Você é uma ótima fotógrafa, vamos postar e a gente vai vendo se a gente se sente melhor. Porque acho que muita gente, por muito tempo, me procurava pedindo conselhos de como é que trabalhava em voluntariado, coisas, porque eu já trabalho com isso há muito tempo. E aí eu falei, já que as pessoas já me perguntam isso, por que eu já não posto, sabe? Mas eu sinto que a gente já meio que começou com nenhuma dúvida, sabe assim? A gente queria estar ali falando para as pessoas, cara, a sua relação com a natureza e a nossa precisa mudar. E eu trabalhei em ONG muito tempo e, né, admiro sempre muito todas que eu trabalhei, mas eu sentia que a comunicação sempre era muito falha, porque sempre tinha uma coisa de apontar o dedo e sempre meio feia e não sei o quê. Eu falava, não. Se eu fico com preguiça, imagina, as pessoas que não são dessa agenda não vão olhar pra isso. Então a gente falou, vamos hackear isso, vamos falar super legal, vamos usar esse nosso jeito. A dinâmica das 3 é sempre muito debochada e as 3 sempre brincam muito uma com a outra. A gente é muito parecida, então acho que tiveram vários elementos que a gente falou, cara, esses elementos precisam estar no mundo, assim, do jeito que são mesmo, com os nossos erros, com os nossos... Então a gente foi testando coisas e postando e tal, e aí veio a pandemia. E aí... A gente entrou no TikTok e assim, a gente ganhava, sei lá, 10, 20 mil seguidores por semana. Era um negócio assim, absurdo. E aí a gente falou, cara, então acho que tem um público infantil louco para consumir esse conteúdo. Infantil, gente, assim, uma vez a gente recebeu, eu nunca esqueci, uma menina que falou, oi meninas, eu queria muito um creme Night Care, produto para creme noturno, para rosto, não sei o quê. Sou fulaninha e tenho 8 anos. Aí a gente respondeu, você deve ter uma pele linda, vai brincar. Não é? Tipo, meu,
Você não precisa de um creme noturno, sabe? Mas a gente falou, cara, se essas crianças estão consumindo tanto na internet, que elas consumam conteúdos legais, para né? a idade delas, que fale de natureza, que fale de sustentabilidade. Que legal. E isso foi delicioso. Ô, Vitor, você sente isso no Rap Lago, essa aderência dos jovens e das crianças que vão lá para essas pautas de sustentabilidade, de natureza? Como é que é a relação das crianças com isso? A gente nota, na verdade, a geração ela já vem muito mais conscientizada, né? Acho que se fala muito mais sobre o assunto, então, até publicitariamente se fala isso de uma maneira mais aberta, né? Então, acho que por aí já é outra conversa, mas o que a gente percebe lá é que, por ser um ambiente totalmente imerso na natureza, as crianças elas já se acalmam por si só por estar ali, né? Porque tem menos barulho, menos influências, né? Zero trânsito. Tem o trânsito de galinha da Angola, que é um congestionamento. Um problema. Então, assim, a gente observa que realmente, primeiro, elas chegam mais tranquilas, né? E estão mais abertas, né, para prestar atenção nas pequenas coisas que a natureza proporciona, né, que em meio ao centro urbano aqui é muito complicado de ver. Então, assim, a gente utiliza disso e aí tem, sim, os projetos pedagógicos jogos, projetos mais focados na pedagogia, que entram muito mais na parte mais prática e empírica, né, de conhecer, mas mesmo o fato deles visitarem a nossa horta orgânica, que abastece o nosso restaurante, que tem uma composteira, então só deles verem esse processo já impacta, então a gente não precisaria falar nada, né? E aí falando de uma maneira mais lúdica, né, até às vezes com jogos, acho que as coisas acabam que meio que se conectando, né, e eles se tornam disseminadores dessa informação, então a gente vê um processo muito bonito acontecendo através de tudo isso, né? A gente tem uma série de iniciativas. Eu não gosto de falar sustentáveis, né? A gente estava até falando sobre o termo sustentabilidade, né? Mas a preocupação com o mundo mesmo e com a sociedade, né? E com o ambiente que a gente está inserido ali. Ô, Rita, qual que é o papel da escola, né? O Rap Lago é um acampamento que muitas vezes as crianças e os jovens vão com a escola, às vezes vão sozinhos durante as férias, né? Mas eu estou pensando na escola. Qual que é o papel da escola ter essas práticas, né? Já que a gente está falando desse ensino de práticas sustentáveis, não no quadro negro, não na lousa, mas sim na vida real, que são legais a escola ter para a criança começar a entender o planeta onde ela vive, o que ela consome, né? Porque muitas vezes ela não tem nem consciência de onde vem o alimento que ela come, né? Então, qual que é a importância da escola nesse processo? Tem histórias ótimas sobre esse assunto. Depois Não, o papel da escola é fundamental, porque as crianças passam boa parte da vida, né, na escola, ali que tem uma boa parte do seu aprendizado, né? Claro que tem a família e todo o resto, né? Mas eu, em relação à escola, tenho trabalhado bastante com professor, formação de professor. Nosso slogan é assim, mais natureza na escola. Aí as pessoas falam, não, mas a minha escola não tem natureza, não tem nada. Então, eu falei, não tem problema, porque vamos ver o que dá para fazer, né? Porque a gente mora num planeta vivo, o planeta é vivo, ele é inteirinho vivo. Ele não está morto debaixo por causa do cimento, do asfalto. Se você olhar, tem um monte de plantinhas furando a calçada, né? E tem casulos de animais em toda parte, as raízes das árvores estão quebrando o asfalto. Não é preciso observar, porque a gente precisa muito, eu acho que isso é uma coisa que falta demais nas escolas, isso não faz parte da pedagogia que predomina, que é desenvolver o olhar, saber observar, saber ver, olhar e ver. Eu acho que isso não tem. Por quê? Porque está sempre dentro da sala de aula. Porque na sala de aula é tudo previsível. Vê aqui, ó, é tudo previsível, está tudo parado. Ó, o tijolo fica quietinho aqui, ali fica ali, a cortina fica ali. Agora você sai lá fora, não tem nada que fica igual. O vento vai passar de um determinado jeito, algumas folhas vão cair, outras folhas vão nascer. As estações, né? As estações do ano, a gente vê a luminosidade, as temperaturas, tem muita informação do mundo vivo. É só sair lá fora, assim, não pode ser em qualquer lugar, né? Então, a gente estimula muito
o professor também ele precisa aprender a trabalhar fora da sala de aula. É muito assustador para o professor, porque ele não sabe. A sala de aula, ela é um lugar onde o que predomina é o controle. Você vai controlar, tudo vai estar sob controle. Você vê as crianças nas carteiras, sentadinhas, uma atrás da outra, né? Tem aquela relação hierárquica do professor, o professor fala, o professor sabe, os outros não sabem, aluno, né, quer dizer, aquele sem luz. Enfim, então tudo isso o professor precisa aprender a lidar com os alunos, mesmo que seja no pátio da escola, como é que ele faz para lidar com isso, para que um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, como é que ele faz para criar consciência de grupo, que aquele grupo está juntos ali naquele tipo de exploração, e se não tiver árvores, que tenha latinhas, com escolas que a gente trabalha, às vezes um corredorzinho que tem ali atrás, com umas latinhas, assim, aquilo pode se tornar uma floresta para a criança, né? Uhum. E isso é tão importante para o aprendizado mesmo. Hoje em dia a gente tem visto muitas enfermidades, né? Hoje as doenças psíquicas estão mais frequentes, né? Eu imagino que vocês devem estar... A gente teve uma pandemia também no meio desse contexto, né? São crianças confinadas, às vezes em escolas que não tem parque, não tem verde, ainda tiver uma pandemia que todo mundo foi para... Asepsia, né? Foi para o ensino online, que aí não tem mundo lá, não tinha um mundo lá fora mesmo, né? Isso a conta chegou, né, para muita gente. Mas mesmo antes da pandemia, o déficit de atenção, né, a hiperatividade nas crianças é muito comum, e a gente relaciona muito isso com a falta de natureza, porque isso é quase que uma expressão da alma das crianças, de querer estar fora e ter que ficar trancada, né, ter que ficar ali dentro, sendo confinado por aqueles conteúdos, né. Uhum. E aí do lado de fora a criança é livre, ela é autora do conhecimento, ela se apropria do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento vivo que está acontecendo ali. E depois você traz os outros também. E aí tem maneiras de você entregar o português, a história, a matemática, enfim, né? Mas que a vida seja predominante, porque eu acho que isso que, enquanto sociedade, é o que mais está faltando. Você vê todos os problemas que a gente tem em qualquer campo, você vê, assim, claro que é o meu olhar, né? Mas, assim, é falta de conexão com a vida, porque a vida, mesmo quando você está doente, você estando conectado com a vida, você tem um caminho para se restabelecer, né? E sendo que se você não tem, você amortece, você fica com menos vitalidade mesmo, né? Porque a energia, a natureza é vitalidade, é vida, é aquilo que faz a vida virar, se produzir constantemente, ela nunca para de se produzir. E nunca vai parar, por mais que a gente cimente tudo. Então, eu acho que esse momento que a gente vive é muito de tomada de consciência. Quando eu estudei, né, era ecodesenvolvimento, depois ficou desenvolvimento sustentável, agora sustentabilidade, depois regeneração, depois ESG, não sei o que lá, mas assim, talvez um processo lento, talvez demais, né, diante da rapidez com que os impactos acontecem, mas é uma tomada de consciência de que não adianta a gente levar o mundo, criar mundos abstratos, que por mais que seja concreto todas essas torres e toda essa cidade como a nossa, eu acho que isso é fruto de uma abstração, a gente abstrair a realidade viva, canalização dos rios, né? A gente não vê os rios, a gente não põe o pé na terra, porque a gente é terra no fim. Sim. A gente, no fim, a gente é tão orgânico quanto a minhoca, o beija-flor, né? Então, as escolas precisam se abrir para isso, e isso parece que é tão difícil, né? Então, e nunca foi assim, começou faz pouco tempo, sei lá, 100 anos, 200 anos que as escolas são dessa forma, né? Eu queria pegar esse gancho que você está falando de educação e perguntar para a Mariana como Verdes Maria, mas também como mãe. Você tem uma filha, duas? 2 filhos. 2 filhos. Uma menina e um menino. Você vê, você acha que os pais veem valor nas escolas com verde? Porque eu já ouvi coisas assim, tem pernilongo, vai voltar sujo, né? Como se não tivesse valor a natureza e a infância, né? Como se o que a gente devesse procurar numa escola fosse outras coisas. São bons em matemática, vão preparar para o vestibular. E como se a natureza for, se tiver um parquinho,
Tá ótimo. ok. Se não tiver, É. você Criança vê... pequena já com método de FUVEST. Né? então... Eu tenho a sensação de que tem escolas e escolas, né? Muito difícil generalizar, Claro, assim. claro. Mas eu lembro da minha busca, quando eu tava querendo colocar as crianças na escola, de ir, por exemplo, em uma escola aqui de São Paulo, que ela era esterilizada num nível. Você chegava na escola e você tinha que botar aquele sapatinho que você põe às vezes no dentista. Aquele pro pé? É, pra entrar na escola. E álcool gel e não sei o quê. E era uma escola que eu falei, nossa, quero lá conhecer, né? Porque era perto da minha casa e tal. Começou a me dar muita aflição, assim, porque ela era muito branca, muito limpa, e nada, nenhum chão de terra, nada, tudo, assim, perfeito pra criança não se machucar, não se sujar. Eu saí de lá, eu lembro que eu sentei numa pracinha que tinha Teve perto, uma crise de assim, ansiedade. Tive uma crise total de ansiedade. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com essas crianças? E por que essa escola é assim tão... E porque se vê valor nisso, né? Então, eu acho que existe... eu acho que talvez não seja a prioridade de muitas das famílias, infelizmente. Eu acho que tá mudando, mas eu acho que... isso é uma coisa que está se construindo, assim. Eu sinto que tem vários movimentos que estão começando a puxar isso. Eu acho que se várias escolas começarem a puxar, as outras vão na sequência, né? Então, mas para mim, por exemplo, como isso é um valor na minha casa, eu pus eles numa... Primeiro a gente tinha montado uma crechinha parental, que era com quintal na casa de uma amiga, que era um negócio que eles passavam o dia inteiro aprendendo, assim. Subia na árvore, caía da árvore, não sei o quê. Porque ali tá matemática, ali tá ciências, e eles são muito cientistas. Então, eles conseguiam, e aí eu chegava em casa com galho, imundo, tudo rasgado. E eu falava, nossa, eles chegavam assim, sabe? Era banho e acabou. E eu falava, isso é vida, isso tá pulsando, sabe? Agora, então, isso é um valor da minha família e eu fui atrás de uma escola que refletisse isso. Mas eu tenho a sensação que tem alguns movimentos, por exemplo, escolas pelo clima, que são, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, que já tá em mais de 300 escolas do Brasil, eu acho, que são movimentos que vão chegando devagarinho na escola, falam, deixa eu conversar com você, mas que tal uma composteira? Mas que tal? Aí você vai trazendo, sabe, esses assuntos, e aí eu acho que a pessoa, aos poucos, talvez vá sentindo um pouco mais, ou se familiarizando, porque o que a gente mais sente no Verdes Marias é que o impor, ele dá uma reação quase que oposta. Assim. Então, você tem que ir fazendo aquela brincadeira, você tem que ir trazendo de um jeito muito sutil, tanto pela escola, quanto para os pais, quanto para os alunos. Todo mundo vai chegando meio num ritmo, assim, mas você sabia, mas olha, se a criança chegar suja, tá tudo bem, deixa eu te contar por quê. Aí você faz uma coisa na pracinha e a pessoa vai se acostumando que tudo bem. Porque eu acho que a gente se desconectou num lugar, assim, tão profundo que o impor dá muito errado, assim, eu acho que a gente sente isso em todas as agendas, né, qualquer coisa que você... Então, eu acho que existe uma educação muito lenta, eu acho que existem escolas em São Paulo super olhando para isso, mas, por exemplo, esses dias uma pessoa veio me falar, eu vou tirar meu filho da escola que ele tá, porque no intervalo é proibido correr. Aí eu falei, ela falou, não pode correr, as crianças têm que ficar sentadas, quem correr demais toma advertência. Não pode ser criança, né? Não pode ser criança. Daí eu falei, nossa, então busque se você sacou isso rápido, corre, sabe? Filhinho de 5 anos, corre, troca. Faz o que eles não estão deixando fazer, que é correr, né? Correr, Só que abre corre a porta, deles. faz seu filho sair correndo. Sim, mas eu acho que é um processo, eu acho que tá começando a trazer, né, essa urgência, eu acho que essa coisa de as pessoas começarem a estudar os impactos da natureza, as crianças começarem a sentir déficit de natureza, o médico prescrever, brinque lá fora... Né? Uma vez eu fui num pediatra maravilhoso e ele falou, seu filho tá brincando bastante lá fora? Eu falei, graças a Deus, bom, dormir cedo, brincar lá fora. São valores, é muito importante que isso esteja dito, sabe? Para as pessoas falarem, mas isso é importante, o médico falou. Então, eu acho que tem um processo aí. Eu sou muito otimista, eu acho que as escolas vão conseguir virar essa chave. Mas tem que ser muito otimista. Eu posso uma claro. Coisa que eu penso que talvez as pré-escolas estão bem já, tem muito mais pré-escolas que trabalham com a questão da natureza, e aí depois entra para o fundamental, começa a já ficar mais desconectado, mais tenso, preocupado com o vestibular, né? Mas eu acho que a gente tem que seguir nessa busca para que todos os... para mim, a faculdade tinha que funcionar lá fora, Câmara
dos vereadores, dos deputados, a faculdade... Fazer uma coisa, né, ateniense, máximo, né? Vamos para... Formato piquenique. O máximo que puder do lado de fora, porque isso traz a gente de volta para o nosso corpo, né? Porque a gente, quando fica muito assim, a gente fica fora do corpo, fica só na mente, né? Fica só E o corpo é corpo, a gente só existe pelo corpo, a gente é importante isso, né? Eu acho que toda a vida escolar precisa ser assim, e daí fora da vida escolar também, né? Psicologia já tem, né? A ecopsicologia. Você tem psicólogos que trabalham com isso. E isso você falando de nós, né? Que já temos nascendo num outro contexto, né? Mas agora falando das crianças, tem criança que não sabe que o frango, né? Da onde vem o frango, né? E tem uma das histórias interessantes, é que tinha um passarinho, não me lembro agora se ele lá no Rap Lago, lá no acampamento. Não lembro se ele estava no ninho ou se ele bateu e caiu. E aí, a hora que caiu, a criança falou assim, nossa, olha lá, um franguinho. Mas assim, era um passarinho despenado e tal. Então, assim, é uma desconexão total, né? Então, E outra coisa que vocês falaram também é em relação a prestar atenção ao ambiente, né? Que a gente preza muito como atenção plena lá, porque as coisas acontecem a todo momento, a natureza ela tá se comunicando, está fazendo os processos dela lá, então, e a gente percebe que as crianças se conectam com isso. Então, a gente tem uma programação maravilhosa, mas de repente aparece, sei lá, um bichinho, um tatu, né? E aí todo mundo para ver aquele fenômeno, né, que eles nunca imaginaram que iria acontecer ali. E isso por si só já, acho que... É uma programação. Exato. É maior do que qualquer, né, aprendizado, né? Tirar a cenoura da horta, né? Então eles veem a cenoura, lavam a cenoura, dão a primeira mordida na cenoura fresca. Então, assim, são processos que acontecem ali dentro que conectam eles. E aí eles começam a entender que a cenoura vem da terra, que a terra precisa ser cuidada, depois disso vai para a composteira, depois da composteira volta para a horta. Então tem todo um processo acontecendo. Então acho que é muito legal o que vocês falaram em relação ao ar livre, né? A proporcionar isso para as crianças, porque é um caminho que a gente segue muito forte. Você tinha falado, né, que as crianças são cientistas, né? Elas sabem sozinhas. E a escola atrapalha. Agora você é privilégio, né? Um lugar de acampamento assim como a República do Lago, que você não tem essa obrigatoriedade, né, de atrapalhar essa espontaneidade. Apareceu da criança, o tatu, não, né? gente, vamos, porque agora a gente tem atividade. Vamos Só jogar falta, vôlei. né? Tem meta. Precisa terminar o jogo. É um outro papel, né? A gente não é uma papel. escola, né? Então Exato, muito porque a mais escola fácil. tira isso. Não, mas então, as escolas que vão para o Rap Lago, a gente tem um alinhamento conceitual. Então, eles dão essa abertura para que essas coisas inesperadas aconteçam. É a mágica. É a mágica. Do dia a dia. Exatamente. É o que acontece que a gente não consegue explicar. Né? Mas são pequenas coisas que, de repente, acontecem e mudam a vida de uma criança. Né? Ô Mariana, o Verdes Marias tem um projeto muito legal que é o podcast, né? O Conto da Capivara, que tá nos tocadores. No final das histórias, vocês acabam dando dicas ali de micro-revoluções que as famílias podem fazer, né? Passam ali por consumir menos, consertar roupas, né? Pensar o ambiente que a gente vive de outra forma, né? Eu queria que você falasse o que as famílias podem fazer, porque muitas vezes a gente acha que não depende da gente, né? Então, assim, depende da COP30, né? Depende de eliminar a extração de petróleo e ter energia eólica. Claro que essas coisas têm importância, né? Mas a gente consegue fazer coisas também? Sim. Então, o Contos da Capivara é um podcast que surgiu na pandemia, inclusive, porque eu não queria botar as crianças na tela, aí eu falei, deixa eu achar, e aí eu não achava nada que trouxesse educação ambiental, eu falava, mas então eu quero pôr. Então eu chamei autores nacionais, Brasil inteiro, e falava, vocês escrevem alguma coisa sobre, uma história sobre sustentabilidade? Nossa, mas eu nunca escrevi sobre isso, tá dada a provocação. E daí eles mandavam essas histórias, e aí a gente precisava de uma chancela de biólogos e de pessoas especialistas. Então, a gente foi atrás da WWF, Greenpeace, Instituto Lixo Zero, várias organizações para elas corrigirem conceitualmente as histórias. Tipo, não é essa árvore que cai, essa semente, sabe? Serem coisas que a gente pode realmente replicar, usar nas escolas. Para ser uma ficção com lastro real, né? Totalmente real. Assim, se eu quiser pôr numa sala de aula, funciona. E aí, o que a gente falou, não, mas a gente tem que ter o pulo do gato.
porque são histórias para criança pequenininha. Meus filhos, na época, o Lucas tinha 3 e já amava o Contos da Capivara, então a gente precisa aproveitar que os pais estão ali com as crianças, que eles estão botando esse podcast na estrada, né? E a criança vai pedir no repeat, né? A criança pede a mesma história, tipo, 6 vezes. Então, vamos dar dicas no final para esses pais, porque a gente sabe, né, assim, é claro que quem traz capilaridade para as coisas é governo, é claro que quem traz dimensão para as mudanças são as empresas, mas o que a gente tenta trazer no Verdes Marias é que por trás de governo e de empresa tem pessoas. Então, assim, se eu consigo chegar nessas pessoas, talvez pelos filhos, talvez pela brincadeira, talvez pelo um conteúdo engraçado que a Clara postou, eu preciso acessar o coração dessas pessoas e elas, se elas estiverem num lugar de tomada de decisão, talvez elas sejam impactadas de um outro jeito, sabe? Não foi uma pessoa que chegou lá e falou, você precisa saber. Ela tá chegando pela criança que chega e fala, mamãe. Então, assim, a gente falou muito já de compostagem, que a gente fala, a criança não tem o nojo da minhoquinha, né? Então, é uma coisa meio que se chega pela criança. Outro dia, meu filho chegou na casa de um amigo e falou, onde eu ponho essa banana? Daí a mãe, no lixo. Daí ele, mas qual é o lixo da compostagem? Ai, meu Deus, a cara dela deve ter ido pro chão, né? Então, a gente começou a perceber que, assim, todas essas pequenas dicas, lições que a gente poderia passar, elas estariam, a gente brinca que a gente gosta de esconder a couve na pipoca. Porque você fala ali o que precisa ser dito, assim, pros pais, teve um dos episódios que a gente falou, esse ano é eleição, olha para a pauta ambiental, quem são os seus candidatos, né? Então, fala pro papai escolher alguém que cuida da floresta. Então, assim, são várias pequenas dicas que a gente vai falando, porque a gente acha que você precisa, claro, de toda essa energia a ação individual, ela é muito pequena, mas ela somada a muitas, existe pressão social, existe muitas coisas que você consegue fazer se sentindo capaz, né? Então a gente quer mostrar, não só para essa criança, que o conteúdo vai entrando de um jeito gostoso e quando ela já ouviu desses assuntos, como o pai fala, nossa, não tinha pensado nisso, é verdade, eu posso comprar em brechó, né? É verdade, eu posso. Eu não preciso descartar minha roupa, eu posso consertar o ventilador que estava aqui, levar na esquina, nunca nem tinha reparado que o cara da esquina conserta. Então a gente quer meio que trazer de uma forma leve, sem impor, mas essas dicas constantemente, sabe? E é engraçado, porque os pais às vezes ligam, pô, minha filha pediu não sei o quê, Contos da Capivara. Ô Rita, as crianças têm esse poder de convencimento dos pais? Assim, eu lembro do meu filho pequeno ter aulas de reciclagem na escola e transformar impossível não reciclar dentro de casa, né? Porque acaba entrando ali na mente deles e ele cortando a embalagem para jogar um pouquinho de água para colocar ali a embalagem. Tivemos que comprar um segundo lixo, né? Para reciclagem. As crianças têm esse poder de convencer os adultos? Eu acredito que sim, né? Ainda mais com estímulos como esse que ela está falando, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu lembrei de uma historinha da minha filha na perua, voltando para casa, e uma amiguinha querendo fazer amizade, deu uma bala para ela, e ela estava sentada no meio, né? Ela chupou a bala e a amiga falou, me dá aqui o papel que eu jogo pela janela. Ela falou, não, obrigada. Eu falei, por que você não falou? E não sei o que lá, meu papo. Ela falou, não precisava. Ela falou isso assim, tipo, simples muito assim, né? Sábia, né? Assim, muito ela deu sábia. exemplo também, né? Ela devia ter uns 7 anos nessa época. Essa é uma educação ambiental, é isso, né? Assim, a gente, acho que tanto a criança, né, ela pode dar esse exemplo, mas a criança precisa ser estimulada, né? Eu acho que esse programa é genial, muito bom. Bom, em geral, a gente espera o contrário, que é o adulto que vai ensinar a criança. A gente tem, assim, exemplos de como o planeta está com problemas, né? A crise climática não é mais uma questão do futuro. A gente já está vivendo e a gente tem visto essas tragédias. A gente teve essa tragédia do Rio Grande do Sul esse ano, né? E as crianças estão nas redes, estão no TikTok, estão vendo o que está acontecendo, né? Como é que a gente faz para que até a American Psychology Association descreve trouxe essa expressão de ecoansiedade,
né? Como é que a gente doura essa pílula, Mariana e Rita, para a gente conscientizar, né? Porque é o planeta que os nossos filhos moram e os filhos deles pretendem morar. Como é que a gente doura essa pílula para conscientizar, né? Desse momento urgente que a gente está vivendo e não transformar isso em mais um peso para cima dessas crianças? Eu acho que olhando o copo cheio o tempo inteiro, assim. Então, eu me percebo, às vezes, dando uma driblada na história, quando eles escutam alguma coisa que eles já... Outro dia o meu filho falou, mas se o mundo acabar, a gente vai também? Aí eu falei, mas quem te contou do mundo acabar? Então, assim... Responde com outra pergunta, né? Não, mas aí eu falei, não, mas ó, não tem isso do mundo acabar, sabe por quê? Porque você viu, tá todo mundo querendo transformar tudo em floresta. Você tem que, sabe, assim, falar pra eles, as coisas estão acontecendo. Mesmo, né? As pessoas estão cansadas de problema. As pessoas já têm os seus problemas, entendeu? Então, assim, a gente precisa conseguir ter cada vez melhores histórias, né, que estejam acontecendo, pegar os exemplos e botar esses exemplos no mundo para as pessoas se inspirarem e replicarem. Porque eu acho que existe uma coisa até da energia que a gente coloca nas coisas, assim. Se você começa a ligar... Você passa o dia vendo notícia ruim, você termina o dia, Péssimo. O mundo acabou. Uhum. E o contrário é real, assim. Então, por exemplo, vai acontecer um congresso com muitas iniciativas interessantes sobre lixo zero. Você sai de lá achando que tudo vai dar muito certo, entendeu? Então, eu tenho a sensação de que eu tenho ecossocialidade às vezes, e eu quero poupar isso dos meus filhos, mas eu tenho a sensação de que existe um negócio de trazer esperança, que é o que eu acredito mesmo o tempo inteiro, e isso vai trazendo para eles até num jeito de viver a vida, né? Com esperança de que as coisas têm caminhos, né? Uhum. Como é que você vê isso, Rita? Eu acho que essa ideia do mundo acabar, eu acho ótima, assim, porque Como assim? o mundo precisa acabar, mas qual mundo? Né, que eu acho que tem isso, né? Eu gostaria que esse mundo acabasse logo, sabe? Mas qual mundo? Esse mundo individualista, esse mundo de cada um por si, esse mundo que eu pego para mim, eu acumulo para mim se ficar sem. De consumo. Esse mundo de consumo, de compensar uma carência afetiva pelo consumo, né? Lidar melhor com os afetos, lidar melhor com ter relações de qualidade, né? De vínculos, aprender né, ter vínculo é um negócio essencial, a gente precisa de vínculos, vínculo com a terra, vínculo com os animais, com as plantas, com as pessoas, né? Sim. Então, a gente não está vivendo isso enquanto sociedade, a gente tem os pequenos grupos. Então, seria muito bom que esse mundo tão violento, gente, as guerras, as pessoas pegar aqui no Brasil, né, as pessoas ocupando as terras indígenas e matando os índios naquele Brasil afora, nesse faroeste. Poluindo rios matando em reserva. Os líderes ambientalistas, né? As pessoas não conseguem, né? Fora das grandes cidades, você está desprotegido. Empatia, né? E então seria muito bom que esse mundo violento e meio do patriarcado, né? Dessa cultura violenta do patriarcado colonialista, essa elite que quer reproduzir esse colonialismo aqui, né? Não quer deixar acabar o colonialismo nunca, né? Faz 500 anos, não acaba nunca. Eu acho que esse mundo podia muito bem acabar. Então, eu acho que é essa ideia que eu trago, sabe? Quando alguém fala de fim de mundo, porque não é que quando o mundo acabar, talvez a gente não vá junto, né? Talvez não sei, nós não sabemos, né? Mas eu também acho que a gente precisa se acalmar. Eu também tenho crises de ansiedade, muitas vezes, que acho que isso vai arrebatar a gente sem que a gente nem perceba. E eu acho que a natureza está sempre aí para nos orientar, para nos ensinar, para nos acalmar, para nos curar. Para mim é um pouco sobre isso, assim, quando eu sinto que a minha casa está muito agitada, ou eu estou estressada, ansiosa, tal, tiro o sapato. Eu moro numa casa, graças a Deus, não tenho eu tiro o sapato, anda descalça, pisa em alguma coisa, sente o chão. Parece que você se conecta mesmo, né? A natureza tem esse poder. Então, eu tenho um quintalzinho desse tamanho, mas eu piso meu pé, ele põe as crianças, fala, arranca o sapato todo mundo. Sabe? Essa coisa que você, pisa no chão e você fala, tá tudo bem. Como é que você vê isso no Rap Lago? Porque as crianças chegam lá muitas vezes... Já arranca o sapato no carro. Num déficit de natureza, né? Tem esse conceito de déficit de natureza que foi um jornalista até que acabou cunhando, acho que é Richard Louv, né? É, do livro A Última Criança da Natureza, né? Que
que são essas crianças que não tiveram a oportunidade, como no caso do autor, de brincar na rua, de ter um parque perto de casa. A gente vê isso nas crianças das grandes cidades, né? Como é que elas chegam quando elas chegam no lugar zero telas, né? E com aquela natureza toda, elas precisam, elas têm esse momento de colocar o pé na terra e falar, meu Deus. Claramente, né? Eu acho que desliga uma chave e liga a outra, né? Porque eles vêm eufóricos, né? Por estar vindo para se divertir, né? Num lugar diferente, com toda a proposta que a gente tem. Mas de uma toada muito pesada da cidade, pesado, né? E aí tem esse momento de desconexão e quando a gente vê, eles estão convivendo com o ambiente. Né? Assim, a gente tem uma série de práticas sustentáveis, que eu vou falar, mas a gente tem o lixo zero. É o que a palavra que temos no momento. É o que temos, né? Então a gente tem o lixo zero. Então, assim, tem uma questão de autonomia, então as crianças tiram os pratos da mesa, colocam para lavar e tal. Todo esse lixo, esse resíduo orgânico vai para a composteira, eles acompanham no processo. Aí as pessoas que trabalham ali são sustentadas pelo projeto, que a gente vende o lixo que é reciclável, né, reciclável, e a composteira volta para a horta. A gente tem as estações de tratamento de esgoto, a gente tem as placas voltaicas, então eles fazem um jogo que a gente chama de energia. Então tem uma questão lá que eles precisam resolver, e quanto que gerou de energia hoje, então, e a energia se materializa, enfim, não vou dar spoiler aqui, que pode, pra ter criança assistindo. Tem que ir lá. Mas a gente torna isso tudo parte do processo, né? Então, eu acho que eles acabam embarcando e aí depois eles realizam, né? Eu acho que quando eles voltam para casa, eles têm um arsenal de coisas para questionar os pais sobre o que se faz em casa, por que não separa, por que separa, né? Então, acho que a gente tenta com a ludicidade, a diversão, né? O brincar, né? A gente tenta meio que passar isso para eles de uma maneira positiva e não impositiva, né? Que acho que é o importante. Sim. Não é o tom professoral que você estava falando, né? Mas é o tom participativo, né? Eu acho que só fazendo educação ambiental só pode ser por meio da brincadeira, né? Assim, esse jeito que chega. Se não vira redondo. Se não vira uma coisa chata, né? Total. Não, e teve uma época também que ela afastava as pessoas do interesse pela, porque é tão assustador, né? Quando eu comecei com isso, uns 30 anos atrás, passava aquelas fotos da Amazônia queimando, os era muito bichos ativista, mortos, né? Muito, né? Que agora virou um outro ativismo, né? Mas assim, você mostrar, eu questionava muito isso, assim, isso é para sensibilizar as pessoas. Eu falo, mas isso é o contrário, isso dessensibiliza, né? Você não está despertando a sensibilidade, você está gerando uma defesa, porque as pessoas não vão aguentar isso, é muito puxado, né? Você tem que olhar para o que dá para, né, lidar, né? E como expressar o melhor de cada um. Não Bom, gente, existem pesquisadores que estão debruçados aí no desenvolvimento de tecnologias mais verdes, né? De produção com produtos de matéria-prima mais sustentável, processos com menos impacto ambiental, mais eficientes, né? Quando a gente fala sobre isso, né, para um cidadão comum, por exemplo, parece coisa de ficção científica, né? Estou fazendo isso, mas isso não é para mim, né? Tem como a gente ficar de olho nisso? Existem iniciativas que estão acessíveis aí para as famílias? Você falou da composteira, por exemplo, né? Queria, de repente, começar por aí. É uma coisa que qualquer pessoa pode ter? Como é que é? Qualquer pessoa pode ter. Eu lembro que quando a gente começou o Verdes Marias, uma amiga que já estava na agenda há mais tempo falou, Mari, então eu vou te contar da minha composteira. Eu falei, amiga, você não vai me enfiar minhoca na minha casa, mas nunca essa é a primeira reação de todo mundo. Nunca nessa vida. Eu falei, mas nunca que eu vou ter esse negócio na minha casa. E eu falava pra minha irmã, composteira, ela, o que é isso? E a minha irmã, assim, super, né, a gente brinca que ela era, assim, super consumista e, tipo, totalmente em outra realidade. Quando você começa a estudar o tema, você fala, gente, eu tô jogando comida misturada com outras coisas num saco preto, misturado com reciclagem. Não é bom para reciclagem, não é bom para comida e eu tô evitando de transformar isso em adubo. Não é possível que eu tô fazendo isso. Começa a se tornar uma coisa tão fora da realidade, assim, para mim, eu vou num lugar que não composta, assim, eu já fico meio... Já fica nervosa. O que eu faço com essa casca Seu de filho banana? Lucas também, né? Meu filho Lucas fica super. Eu levo pra casa. Não dá, nervoso, nossa, boto na bolsa. Mas dá pra ter uma composteira no apartamento? Eu tive, claro. assim, a minha irmã mora num apartamento, agora eu moro numa casa, mas eu morei em apartamento muitos anos com a composteira. A minha irmã mora num apartamento super pequeno
E ela tem a composteira ali pertinho da cozinha, porque assim, são as 2 caixas, não tem cheiro. Uma em cima da outra. Uma em cima da outra, não tem cheiro, não tem estresse nenhum, assim, as minhoquinhas fazem o processo delas, mas hoje em dia já tá tão avançado o tema que se você não quer ter uma composteira, você não tem, porque várias cidades já têm o serviço de ter o baldinho que você põe a comida lá e na sexta-feira vem a empresa pega o baldinho e leva para os centros de compostagem, por exemplo, de São Paulo. Então, sei lá, tem a Adubo Feliz, Reality, sei lá, tem empresas assim que fazem esse trabalho e aí você fala, cara, as soluções estão surgindo. Então, a compostagem eu recomendo, assim, a minha irmã tem um vídeo, que foi o primeiro vídeo que a gente postou no TikTok, que ela tava de luva. E ela fala, vou cuidar da minha composteira. Ela fala assim, aí ela, o adubo serve para... Esqueci. Tipo, sabe, ela não sabia o que ela tava falando. Aí ela falou, gente, a gente olha pra esse vídeo hoje em dia, você põe a mão na composteira, você não usa a luva, você começa a se relacionar tão mais profundamente com tudo aquilo, que você fala, gente, mas isso é limpo, isso é adubo, isso tá tudo certo. A gente tem que ter nojo do lixo que, Sim, né, não tratado, né? Sim. E o mais incrível é que o último layer, assim, da composteira é um churume, mas ele não tem cheiro, né? E você usa nos vasos da sua Aliás, casa. outro dia eu aprendi que não se fala mais choru. Eu também É sempre chamei. É biofertilizante. biofertilizante. Também Anota aí, Vitor. Não, e assim, na minha rua, acho que tem tanta gente que tem composteira que vira e mexe já rola no grupo. Eu tô com um monte de adubo aqui, quem quiser passar na cabine do guarda e pega, sabe? Já virou meio um rodízio. Aí minha sogra liga esperando quando que vai ter. Porque, imagina, adubo... A gente não dá conta de usar, não tenho planta suficiente para usar todo o adubo que eu produzo. Agora, uma coisa legal também de fazer, né, que eu tenho no meu bairro, mas eu sei que é um privilégio, uma horta comunitária. É bem um cantinho ali que sobrou da esquina e uma vizinha começou há 10 anos atrás e a gente tem uma horta comunitária. Então, principalmente com punks, porque lá a gente não consegue irrigar. E ali eu levo uma parte do humus que eu produzo, do meu biofertilizante. e a coisa comunitária também, né? Meus vizinhos também, a gente toca campainha à noite, às vezes tipo um happy hour. Cada um já tem uma cadeira ali perto da porta da saída, a gente senta na calçada e fica conversando. Acho que isso é muito... Faz parte, sabe? Sim. Não é só a parte técnica, mas a parte da convivência, de que estamos juntos e que podemos fazer coisas juntos. Então dá para fazer bastante coisa individualmente, né? São essas micro-revoluções que vocês falam. Dá pra fazer muita coisa. Bom, primeiro que acho que a coisa que mais dá pra fazer é começar a olhar no seu consumo diário o que você realmente precisa comprar. Acho que isso é uma coisa assim... Pra ontem, né? Pra ontem. Será Isso, que precisa comida, roupa, eletrodoméstico, tranqueira, né? Porque as pessoas compram coisa e não usam, não sabem tá nem por que barato, comprou. né? Ai, vou comprar porque tá barato. E eu acho que é outra coisa que as pessoas não fazem, eu também não fazia, e passei a fazer, é saber da onde vem pra onde vai. Assim, você põe creme que você não sabe qual que é o ingrediente. Você não sabe como foi feito. Você não sabe se aquilo lá é super tóxico pra sua pele. A gente come comida que a gente Cheio não de sabe. Veneno, 10 não quilos sabe. de veneno por ano. Então, assim, eu acho que tem uma revolução pra ser feita nas feiras. Sabe, as pessoas voltarem a ir pra feira, porque daí você fala com o feirante, você pega o alimento na mão. Mas na feira é tudo cheio de veneno. Então, mas a feira é melhor do que você comprar em produto ultraprocessado, entendeu? O então, melhor assim, é comprar orgânico, né? mas aí a gente tá num outro nível. Porque o orgânico Falando de ainda realidade, é um... mais barato. É? Se você fizer a conta, é mais barato. Mas Eu acho que depende da onde, né? Assim, eu acho, da onde. Eu acho que o orgânico, ele é eu acho engraçado, às vezes as pessoas não verem valor no orgânico, assim, nesse sentido de falar, nossa, mas é caro. Eu falo, caro? Cara, você tá economizando. Câncer é quanto? Então, você tá economizando. Não, mas você é caro. Se realmente você for comprar no Pão de Açúcar, é caro. E aí não tá tão fresco, né? Mas você tem o produtor, tem um monte de produtores que entregam em casa. Sim. E tem os entrepostos que são maravilhosos, né? Eu sou muito fã desses entrepostos. Até porque traz uma lógica de sazonalidade, né? Exato. As frutas e verduras da estação, né? Não dá pra você comer morango o ano todo, né? Sim, dá, isso é mas não fundamental. tem alguma coisa que tá esquisita, né? Tem um Não, clima propício. Eu acho que pra isso é o principal, assim, das pessoas começarem a ser tão egoístas que elas falam, eu quero o ano inteiro. Não, amigo, assim, não é assim que funciona. Eu acho que outra coisa, você queria saber das micro-revoluções, na minha casa a gente tem uma hortinha. E isso é uma relação tão gostosa, assim, porque esses dias eu tava com dor de garganta, daí eu falei, vem gente, vocês vão me ajudar a tirar o gengibre.
Aí você coloca a mão na terra e sai um gengibre. E aí as crianças ficam, uou, sabe? O negócio tipo, essa planta virou um gengibre. Aí meu filho falava, mas eu nem sei o que é gengibre. Aí mordeu o gengibre, aí foi horrível porque era mega ardido. Então eu acho que tem essa coisa de transformar realmente esses processos numa brincadeira, né? Num contato com a criança, que é maravilhoso pra criança, é maravilhoso pra gente. E eu acho que estabelece esse vínculo desde cedo, assim, de você ir mostrando as coisas. A criança fala, minha mamãe me levou, ela parou o que eu tava fazendo pra colher o gengibre, sabe? O Lucas contou pra classe inteira. A Manu, cada vez que a gente faz uma coisa, ela conta pra todo mundo. Aí vem o professor, ai, Mari. Os outros pais pediram pra, sabe? Você tá jogando sarrafo muito lá no alto, Mari. E aí é mágico, né? É resgatar essa magia da vida, né? Com as crianças. Sim, nossa, eu acho Tanto a delicioso. minhoca como a colheita, né? Eu acho que é um convite. Eu sinto que isso que você, quando você para buscar, trazer a natureza para as crianças e por consequência está trazendo para si mesmo, é um convite para pausa, é um convite para desconectar, é um convite para criar vínculo. Eu não perco essa oportunidade. Às vezes eu tô assim, com aquelas, na pior semana, aí vem alguma pergunta assim, sabe? Que nem minha filha ganhou não sei o quê, um vasinho com não sei o quê, uma semente de não sei o quê na festa junina. Aí ela falou, a gente tem que plantar logo, senão a semente vai morrer. Aí eu olhei pro meu computador, sabe quando é aquele dia que não cheio dá? de coisa pra fazer. Aí eu falei, você tem razão, a gente tem que plantar. Aí eu fui lá, parei tudo, sabe? Foram 15 minutos, gente. Eu levei 15 minutos, entendeu? Então, assim, não é possível que eu não tenha 15 minutos pra dar esse suporte a uma criança que quer plantar. Né? E o mais louco disso tudo, a gente também, né? Então tem abacaxi em casa, o abacaxi, ele sempre vira uma muda, né? Então a gente põe no copinho lá, e agora eles fazem automático, entendeu? Eles já cortam, já pegam a aguinha, já põe, e assim, chega a hora, já planta, então... Você já tem espaço lá também. A gente tem bastante. Tem privilegiado, mas Porque né? eu plantei também abacate, é super fácil de pegar, de brotar. Eu tô com um pé de abacate desse tamanho, não sei onde plantar. Ai, bom, gente, eu queria agradecer a Rita Mendonça, que é bióloga, socióloga, facilitadora de aprendizagens com a natureza, cofundadora do Instituto Roman e autora de vários livros. Ela trouxe vários aqui pra gente ver. O último, um dos últimos é o Meio Ambiente e Natureza, pela editora Senac. Obrigada, Rita, Obrigada Xará, por estar também. aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E também a Mariana Moraes, comunicadora e integrante do Verdes Marias, um movimento que busca, né, inspirar as pessoas. Eu aposto que você ficou muito inspirada assistindo a Mariana conversar aqui com a gente, né, por essas micro-revoluções que a gente pode fazer nas nossas vidas. Obrigada, Mari, por estar aqui. E também obrigada ao Vitor Criscuolo, diretor do Rap Lago, meu parceiro aqui nessa entrevista. Queria agradecer também você do outro lado da tela, que participou dessa discussão, que está aqui com a gente, que assistiu a gente pelo YouTube ou então ouviu a gente pelos tocadores de podcast. Deixe seu comentário, já segue o canal do Rap Lago no YouTube, porque tem muito mais conteúdo de qualidade que a gente está produzindo para oferecer para vocês. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima.